Neste mês, nós estamos falando de sonhos. O ano começou, muita gente sonha em realizar vários projetos, né? Várias coisas que, desde o começo do ano, a gente coloca realmente como objetivo de vida. Mas os sonhos, durante a noite, podem contribuir para que esses sonhos, esses projetos também se realizem. Você sonha bastante à noite ou não sonha nada? Como interpretar os sonhos? Sobre esse assunto, nós vamos dar sequência à nossa entrevista com Darryl Champlin, que é especialista em sonhos. Ele também é terapeuta e realiza um trabalho muito interessante, principalmente com as pessoas que têm dificuldade em sonhar, né, Darryl? São inúmeras dificuldades por inúmeros motivos, né? A gente tem desde o consumo dos psicotrópicos, de novo, então a pessoa toma um Zolpidem, por exemplo, que aliás está na minha lista negra. O Zolpidem é um medicamento que auxilia no sono, ele pode ser usado, mas deveria não ser usado como o principal indutor do sono, mas como uma coisa que você usaria por um período de tempo para encontrar um prumo e depois parar. Mas muita gente não lembra dos sonhos também por causa deste tipo de uso de medicamento, de beber, de fumar, seja como for. Agora, os sonhos realmente são indicativos do que pode acontecer ou apenas alguma coisa que possa te ajudar? Vamos lá, eu entendo sonhos como tendo vários níveis possíveis de interpretação. O primeiro deles seria o nível extrapessoal. Em outras palavras, eu sonho sobre você, eu estou sonhando sobre você. É um sonho extrapessoal, não é para mim. Quando eu sonho com uma outra pessoa, na verdade, geralmente eu estou sonhando sobre mim mesmo. Aí tem um nível interpessoal. Se eu sonho com você, eu estou sonhando sobre a relação que eu tenho contigo, como que nós combinamos na vida, ou deixamos de combinar. E aí tem os sonhos que são pessoais, quase a totalidade. O meu sonho é para mim e não é para outra pessoa. Esses sonhos, que são para mim, podem ser de diversos níveis. Eles podem ser de resolução de problemas, eles podem ser de previsão de futuro, eles podem ser de resolução de questões traumáticas passadas, eles podem ser sonhos revelatórios, né? Então tem vários níveis. E tem os chamados sonhos somáticos também. Tem um barulho no ambiente, esse barulho aparece no seu sonho. Tem um telefone tocando, todo mundo já sonhou com isso. Tem um telefone tocando, e aquilo entra no seu sonho, e você está pensando no seu sonho, por que alguém não atende isso, né? Aí que você acorda, você percebe que é o seu telefone tocando, ou o telefone de alguém que está contigo. Barulho em corredor, máquina de lavar roupa, campainha. Sim. Esses sonhos, os sonhos são influenciados pelo ambiente que nos cerca. Mas tem coisas ainda mais interessantes. Por exemplo, a pessoa sonha para ter algum tipo de dor no sonho. Vai descobrir que tem um tumor e esse tumor está cutucando a pessoa. E aí o sonho aparece dessa forma. Agora, tem como a pessoa desenvolver uma habilidade de entender um pouco mais os sonhos e aí ter um pouco mais de conexão com isso, e aí acaba sonhando e acaba entendendo um pouco mais, é uma liberação de conteúdo, vamos colocar assim, de um outro plano para esse plano. Os sonhos falam espirituais. Sim. É difícil a gente dividir a espiritualidade do físico, são a mesma coisa. Sim. O corpo só é um veículo para que a consciência funcione. E a consciência daí eu coloco. É o espírito, é a alma, é Deus, tanto faz. Mas os sonhos utilizam o idioma. Veja, se eu for à China hoje, eu vou achar que todo mundo ficou maluco, porque eu não vou entender uma palavra sequer. Sim. Dizer que os sonhos não têm significados é porque a gente não entende o idioma que eles usam. De forma que se eu for para um país a China, um lugar onde fala um idioma que eu não conheço, como que eu vou ter um trânsito naquele lugar? Eu não vou conseguir, porque afinal de contas, é um idioma que eu não conheço. Mas vamos supor que você passe a entender, por exemplo, que o peixe significa trabalho. Que é o meu caso. Se eu sonho com peixe, é trabalho. Então, quando eu
tô pescando no meu sonho. Aí eu fiz um peixe bem grande, eu sei que é um projeto grande para entrar. Até porque eu sou vegetariano, eu não como o peixe, mas o peixe sim simboliza trabalho. Por quê? Tá falando de peixe, eu traduzo aí um monte de peixe. Olha, talvez para você não tem para mim, mas poder. Quando eu era criança, eu criava peixe ornamental para vender. É por isso que está associado com o trabalho para mim. E eu já era capitalista desde criancinha, então eu criava o peixinho para vender. Então, quando você entende que tal símbolo geralmente significa tal coisa, Tá aliado com você, né? você já começa a entender melhor quando esse símbolo vai aparecer para você. Mas o dicionário é enorme, né? Então a gente precisa dedicar tempo para entender o contexto, porque o símbolo vai variar no seu significado dependendo do contexto. E quando você aprende todas as palavras que os sonhos utilizam, interpretar o sonho fica muito mais simples. Agora, você realmente já se deparou com algum caso que te surpreendeu, assim, com relação a sonhos? O baterista de uma banda famosa, ele relatou numa entrevista o sonho da queda do avião, que ele dizimou a banda, diga-se de passagem. E ele relata isso numa entrevista. 2 dias depois, o avião dele caiu. Todo mundo chamava assim, os assassinos. O outro lá, um pastor, está fazendo uma pregação numa igreja, ele fala assim, eu estava fazendo pregação entre os mortos. Alguns dias depois, ele morreu na queda do avião da TAM. Ele era um dos cadáveres dentro do saco de cadáver. Significando que ele poderia estar, de fato, pregando para os mortos. Tem um evento muito interessante. Um menininho, ele fala para a professora da escola dele, ô tia, amanhã aqueles prédios não estarão mais ali. A tia olhou para as torres gêmeas, deu de ombros e disse assim, coisa de criança. No outro dia teve um ataque terrorista. A tia lembrou, contou para a coordenadora da escola, que contou para a diretora da escola, que chamou a polícia local, que chamou o FBI, que fechou a escola. Porque achavam que o menino tinha ouvido a descrição dos ataques na véspera ou dias antes, o planejamento terrorista. Portanto, acharam que o menino tinha alguém na família dele que era terrorista. Foram lá e interrogaram o menino. Mas o que foi a história de fato? Ele sonhou. Ele sonhou. Sonhou. Lembra da queda de avião aqui? Que teve um candidato lá no campus. Eu recebi depois quase 40 relatos de pessoas que tinham sonhado com aquilo acontecer. Dias antes ou no mesmo dia. É mesmo? Minutos antes, horas antes. É mesmo, Daryl? Dezenas, quase 40. Quase 40 pessoas entraram em contato comigo. Olha, eu quero te fazer essa descrição aqui. Escrevi um texto depois sobre isso. Então, esse tipo de coisa não me surpreende mais. Só confirma. Que realmente é uma conexão do mundo espiritual com o físico, né? Não existe na minha... Entra um alerta, Sim. muita gente não dá ouvido, não dá atenção. E como fazer com que essas pessoas se atentem? Principalmente pessoas que têm algum sinal já. Os sinais, eles vão se manifestar para a gente todos os dias, conscientemente, inclusive. Chama sincronicidade. O Jung trabalhou com essa questão. Quando você passa a prestar atenção nas coisas que acontecem ao seu redor, todas elas estão te prevenindo de alguma coisa. Todas elas estão te avisando de alguma coisa. Estão trazendo uma mensagem. O que acontece no sono? A gente baixa a guarda. A gente baixa a guarda do ego, da consciência. E a gente está exposto às mensagens que é. Porque a gente não tem como fugir nem lutar. No sentido tradicional das nossas reações aos predadores que nos cercam. E aí a consciência tem um caminho aberto para poder se manifestar para a gente. Mas qual é o nosso grande problema? Como humanidade, em geral, a gente é ensinado que esse tipo de coisa não só não é científico, mas que isso é bobagem, que isso daí não tem nenhum significado. Desde criança a gente é educado a acreditar que se não tem uma explicação puramente científica, não tem validade. A questão é que tem explicação científica e é válido, isso que a gente ignora a literatura. Exatamente. E o Daryl, gente, ele foi convidado
por uma empresa americana, ele como terapeuta, para falar de sonhos numa plataforma digital. E é o que a gente vai conversar sobre isso no próximo programa. Então não perca.